Fala pessoal, estamos de volta, canal Aposta da Dupla no ar nesse domingão de Páscoa, né? Mas gradezinha recheada, então já de antemão aí, meu, feliz Páscoa aí a todo mundo que nos segue aí. E para nós, deixa aquele like, né? Aquele like lá, aquele presentinho de Páscoa para nós. Vamos trazer aí 10 jogos para vocês. Esperamos que análises encaixem, né? E a gente possa botar um dinheirinho no bolso nesse domingão. Então tá aí, meu amigo Thiago Dornelles, como é que tá aí, Dornelles? Tudo tranquilo, como de praxe, né? Chegar deixando aquele abração para todo mundo que está nos acompanhando, aquele pessoal que sempre nos dá essa moral aí e compartilha nosso vídeo com a galera. E, cara, querendo deixar aquele comentário também aí, tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, cara, deixa nos comentários, entra no nosso grupo do Telegram que está na descrição. A gente tem mandado ali direto entradas e vem numa sequência bem interessante, pessoal. Então entre lá para dar essa força e também já chega aqui deixando aquele like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho com todas as notificações. Então, sem muita enrolação, que são 10 joguinhos, bora para os jogos. Vamos começar aqui com o joguinho do América contra o Monterrey, né? O América do México. A gente vê aqui o histórico de confrontos das duas equipes. É uma vantagem aqui da equipe do Monterrey, né? Tem 8 vitórias contra 3 do América e apenas um empate, né? Jogos movimentados, pessoal. A gente vê aqui que vários jogos movimentados e o Monterrey uma sequência interessante. Os últimos 7 jogos venceu 6 e empatou uma, né? Então vendo um momento melhor aí nos confrontos diretos aí da equipe do Monterrey. A race das duas equipes, duas belas races, né? A gente vê aqui o América com 6 vitórias, 3 empates e apenas uma derrotinha, e já o Monterrey com 9 vitórias e um empate, né? Uma race muito boa da equipe do Monterrey. É o brabo, né? A gente vê que o Monterrey é o líder, vem fazendo uma campanha espetacular, né? De 13 jogos, venceu 11, né? Empatou uma e perdeu outra. E já o América aqui, dos 13 jogos, venceu 6, empatou 6 e perdeu uma, né? Então, cara, o Monterrey é o melhor mandante, o melhor visitante. Campanha muito boa da equipe do Monterrey. A gente vê o América jogando em casa. Dos 6 jogos, como a gente falou, né? Ele venceu 3, empatou. Dos 7 jogos, desculpa. Venceu 3, empatou 3 e perdeu uma apenas, né? Já a equipe do Monterrey venceu 5 e empatou uma. Campanha espetacular como visitante do Monterrey. Mais dados das duas equipes aqui. O América marcou em 9, não perdeu em 9, concedeu em 8, over 0,5 HT nas últimas 10. Espetáculo buscar um golzinho no primeiro tempo. E over 2,5 em 9. Que loucura, hein? Muito over a equipe do América. Já o Monterrey marcou nas últimas 10, não perdeu nas últimas 10, over 1,5 em 9 e under 13,5 em 9. Cara, 2 golzinhos nesse jogo aqui é quase roubada a máquina, pessoal. A gente vê aqui a média de gols das duas equipes. O América 3,35, o Monterrey 2,71. As equipes aqui com uma média de gols sofridos. Um gol sofrido o América, 1,06 o Monterrey. E gols feitos 2,35 do América, 1,65 do Monterrey. Então, cara, mesmo como visitante, o Monterrey com uma média alta de gols feitos. 0,5 HT, em média, né, pessoal? A gente viu ali que aquilo ali era nos últimos 10 jogos. 0,5, 76 para América, 59 Monterrey, 1,5, 82% América e 71% Monterrey. Já o 2,5, 76% para América, continuou com um índice muito alto, né? O 2,5 da América e Monterrey 47%. Para o trade, pessoal, o que eu venho trabalhar aqui? Cara, eu, sinceramente, acho que essas odds deveriam estar um pouquinho mais equilibradas. O América é muito boa equipe, né? E fazendo uma campanha muito boa ali na quarta colocação. Cara, mas vai pegar o líder que, pô, fora de casa faz uma campanha espetacular. Não perdeu nenhuma ainda ali fora de casa. Então ganhou quase todas, só empatou uma. E o América em casa, ele vem tropeçando bastante, né? Muitos tropeços. Então, cara, a minha ideia para esse jogo é vir trabalhar um lei a equipe mandante, a equipe do América, né? O oddzinho agora tá 2,24 desse lei. Então, essa é a minha ideia para o trade, trabalhar esse lei no ao vivo aqui da equipe do América.
Já a minha entrada pré, pessoal, não vou inventar moda, até os gols são bem interessantes nesse confronto, mas, cara, uma odd de 1,75 para um dupla chance do Monterrey, que é simplesmente o líder e fazendo uma campanha espetacular, para mim tem muito valor, então essa vai ser a minha entrada pré-live e o meu placar para esse jogo 2-1 Monterrey. Fechou então 2-1 Monterrey, é o palpite do Dornelles. Então já vamos seguir para o nosso segundo jogo, Campeonato Francês, Nantes e Mônaco. Então, jogo aí válido pela 30ª rodada do francesão aí, né? A gente vê que no confronto nos últimos 3 anos, o Mônaco leva uma vantagem, uma boa vantagem, né? 4 vitórias e 3 empates, que é a raiz das duas equipes, né? O Nantes aí, nos últimos 10 jogos, apenas 2 vitórias, tem 5 derrotas e 3 empates, né? E a equipe do Mônaco aí tá com uma raiz um pouquinho melhor, né? Passou por um momento turbulento aqui, né? Em 4 jogos, mas nos últimos 10 jogos aí tem 6 vitórias, 3 derrotas, 2 empates, né? A gente vê que o Mônaco, cara, querendo ou não, o Mônaco ainda tá na briga, né? Se for ver aí, são 9 pontos do PSG, mas são 3 pontos do Lens, que é o segundo colocado. Então, cara, ainda tem chance, né? Se emendar uma sequência boa aí, pelo menos de cravar uma vaguinha direta na Champions aí, né? Que tá boa a briga aqui também. Já o Nantes aqui, meio de tabela, já tá a 9 pontos da zona aqui, então tá numa zona mais tranquila aqui no campeonato. Pô, a gente vê que o Nantes jogando em casa aqui não faz até uma campanha boa em casa, né? Apenas 4 vitórias em casa. Tem também 4 derrotas e 7 empates. Então, não faz uma campanhada boa em casa. Já o Mônaco, fora de casa, faz uma campanha interessante, né? Apenas uma derrota aqui para o Lille. Então, a gente vê que tem 9 vitórias e 4 empates, né? Então, chama atenção, empate sempre com gols, né? Nos jogos do Mônaco. E vitórias, cara. Vitórias por 1-0 não teve nenhuma, né? Então, um dado interessante, no mínimo 2 gols saindo nos jogos do Mônaco fora de casa e perde pouco. Vamos para mais dados. O Nantes concedeu em 9, concedeu no primeiro tempo em 9, over 0,5 HT em 9 e over 1,5 em 8. O Mônaco marcou em 8, marcou 2 ou mais gols em 8, concedeu em 8, over 1,5 em 9 e over 0,5 HT em 9. Então, cara, temos tudo aí para ver também no mínimo 2 gols aí, né? A gente viu ali pelo histórico e aqui pela sequência das últimas 10 partidas de ambas as equipes. A gente tem uma média do Nantes de 2,41, do Mônaco 13,48. Então, o Nantes 1 feito para 1,38 sofridos, o Mônaco 2,10 feitos para 1,38 sofridos também. 0,5 HT, 50% do Nantes, 69 Mônaco, 1,5 69 e 90. Já o 2,5 aqui, 45 Nantes, 59 Mônaco. O under 3,5, 72 Nantes e 59 Mônaco. Vamos para as odds, pessoal. Cara, temos um Nantes aqui a 4,2, o Mônaco a 1,96. Então, para o trade, me agrada aí trabalhar esse leia a equipe do Nantes ou até mesmo esse back Mônaco, né? A gente viu aqui que nos últimos... concedeu no primeiro tempo em 9 a equipe do Nantes, né? Então, nos últimos 9 jogos, concedeu no primeiro tempo. E o Mônaco aí vem numa sequência muito boa, marcou 2 ou mais gols em 8. Então, cara, tem valor aí, quase 2 a odd do Mônaco, buscar esse backzinho a favor do Mônaco, né? Ou se tu quer jogar a favor do tempo, trabalhar esse lei aqui também tá numa odd interessante. Já minha entrada pré, eu vou pegar aqui um dupla chance Mônaco e over 1,5 gols, pagando 1,60 e meu palpite, meu placar, 3-1 Mônaco. Perfeito. Então agora vamos dar um pulo ali para Premier League, joguinho do Liverpool contra o Arsenal. O Arsenal, o brabo. Tive aqui o histórico de confrontos, né? Uma grande vantagem do Liverpool, né? Que realmente nos últimos anos vinha dominando ali a Inglaterra, né? Então, cara, junto com o City, né? Duas equipes muito fortes. E o Arsenal aí realmente essa temporada vem muito bem, tanto que venceu a equipe do Liverpool na temporada aqui, né? Venceu por 3-2. Então vem fazendo uma campanha muito boa o Arsenal, né? A gente vê aqui a race das duas equipes. O Arsenal somente uma derrota na race para o City, né? 2 empatezinhos e 7 vitórias. Já o Liverpool aqui é uma coisa de maluco essa campanha do Liverpool, porque quando o cara pensa que o Liverpool vai vir, ele volta e vai. A gente vê aqui, ó, 4 vitórias, 4 derrotas, 2 empates.
Aqui, quando ele conseguiu ganhar essas duas seguidas aqui, tocando até 7-0 no United, a gente até pensou que ele ia acordar para a vida, mas já emendou 3 derrotas seguidas, claro que 2 delas aqui em jogos duríssimos, né? E depois aqui esse jogo deprimente contra o Chelsea, que é outra equipe que, olha, que campanha terrível, né, na Premier League do Chelsea também. Então aí acabou um empate 0-0, jogo feio pra caramba da equipe do Liverpool. Né? O Liverpool fora de casa é uma tristeza. A gente vê aqui a classificação, né? O Arsenal é o líder, né? Disparado, né? Uma campanha muito boa aí, tá com um joguinho a mais que o City, mas cara, tem que tentar aí manter aí a liderança, né? Tem que vencer, não tem muito que inventar a equipe do Arsenal, não tá disputando mais nada interessante aí. Então, foco total aqui na Premier League. E, cara, vai pegar o Liverpool, porque a gente sabe que é um adversário duro, né? E o Liverpool, querendo ou não, tá tentando aqui chegar, mas, cara, não tem mais como brigar aqui por uma vaga direta na Champions. 10 pontos é muita diferença em apenas 10 jogos para tirar. E com essa campanha do Liverpool, principalmente como visitante, não chega, não chega. Vai brigar aqui por uma vaga em Europa League, né? É o que vai restar para o Liverpool, não tem que inventar depois dessa campanha péssima, né? A gente vê aqui a race das duas equipes. O Liverpool, apesar dessa campanha patética, a gente vê que em casa o Liverpool é muito bom, né? Uma campanha muito boa. Apenas uma derrota, 3 empates, né? Várias vitórias aqui contra o próprio City, né? Então, pô, venceu o City, venceu o Newcastle, que é o terceiro colocado, venceu o United, que é o quarto. Ele vem fazendo uma campanha muito boa como mandante, né? E o Arsenal, como visitante, também excelente race aqui, né? Apenas 2 derrotas para o United e para o Everton, essa sim fora da curva, né? E também um empatezinho bem fora da curva aqui contra o Southampton. De resto, aqui vem vencendo, passando o carro fora de casa a equipe do Arsenal. Campanha espetacular como visitante. E a gente vê aqui jogos recheados de gols, né? Muitos gols para as duas equipes. Então são equipes aí que marcam muitos gols. Então ficar de olho também em gols nesse confronto, pessoal. Mais dados das duas equipes. O Liverpool, ambas marcam não em 8 das últimas 10. E já o Arsenal aqui marcou nas últimas 10, marcou primeiro nas últimas 9, over 0,5 HT nas últimas 7 e over 2,5 em 8. Média de gols, 2,89 do Liverpool, 3,34 do Arsenal. Média de gols feitos, 1,71 Liverpool, 2,41 para o Arsenal. E de gols sofridos, 1,18 para o Liverpool e 0,93 para o Arsenal. A gente vê que o Arsenal tem um ataque muito forte, né? Muito bom. E o Liverpool aqui é no geral, né? Se a gente botar o Liverpool em casa, a gente vê que os dois ataques continuam excelentes, né? O Liverpool aqui em casa tem uma média de gols absurda, né? 2,62, muito boa média. E o Arsenal como visitante também não é ruim a média, não. A gente vê que no geral aqui, o 0,5 HT 71% e 76% para o Arsenal. E o e-mail 71 e 83. Então, cara, buscar um gol no primeiro tempo, o 1,5, meu ponto de vista, é muito interessante, cara, aqui baseado nos números e principalmente no ataque das duas equipes, né? O Liverpool, apesar de estar fazendo uma campanha muito boa em casa, geralmente tem tomado os golzinhos também quando é mandante. O 2,5 não tem números ruins, né? Então, cara, quem quiser buscar esse 2,5, não descarto, cara. Também interessante, ainda mais tratando de duas equipes. Cara, o Liverpool não vai querer perder em casa, vai fazer uma campanha muito boa, né? Vai tentar, ainda sonha em buscar essa vaga direta. E já o Arsenal não pode ratear, né? Tem que manter o padrão vencendo aí, porque o City tá logo ali, né? Então, o Arsenal tropeçando, o City, se deixar o City chegar, a gente sabe que é difícil ali, a equipe do City é muito boa. Então o Arsenal vai fazer de tudo aí para vencer essa partida e vai ser isso aí, cara, trocação de ataque contra ataque. Então eu espero em um jogo aberto, então esse 2,5 é bem interessante também. Pro trade, gurizada, o que eu venho trabalhar aqui? Cara, match odds bem complicado, né? Um pequeno favoritismo aí pro Arsenal, mesmo como visitante. Cara, se fosse se as equipes jogarem o que jogam normalmente, né? Eu vejo aí esse lei ao Liverpool muito interessante se trabalhar, mas o problema é que o Liverpool em casa
tem jogado bem, né? Tem conseguido os resultados, mesmo quando pega equipes fortes. Então, cara, é um jogo bem complicado aí para o Match Odds. Então, cara, vamos deixar aí para o live para dar uma olhada e ver o que a gente consegue trabalhar e se alguma equipe realmente vai conseguir dominar algum tempo essa partida ou vai ser trocação o tempo todo, né? Se caso esse jogo aí, ninguém consiga ficar dominante ali por 10 minutos que seja, para a gente conseguir se expor aí em um lay alguma das equipes, eu vou trabalhar esse 2,5, cara, já tá numa odd bem alta, são duas equipes com ataques aí que marcam muitos gols, né? Então, cara, eu vejo sim muito valor nesse 2,5 para o trade. Então, a minha ideia é ficar de olho também nesse 2,5. Já a minha entrada pré, pessoal, eu vou pegar aqui um 0,5 HT. A gente viu ali que o índice é muito alto, né, desse golzinho no primeiro tempo para as duas equipes e ambas as equipes marcam. Cara, a gente vê ali que, como eu falei, né, são dois ataques excelentes e eu acredito nesse jogo aberto, movimentado e tem tudo para bater esse ambas. Oddzinha de 1,80 e o meu placar para esse jogo 2-2. Tá, então 2-2 é o palpite do Danelis para esse jogão, né? Jogão que vale título, né? Senão não pode bobear. Vamos agora para a La Liga, Almeria e Valência, cara. Pô, Valência aí que já foi um dos grandes, né, da La Liga. Vem numa temporada muito mal, muito fraca, né? A gente vê confronto nos últimos 3 anos aqui entre Almeria e Valência, apenas um empate, né? Foi no primeiro turno, um 2-2. Olha aqui a race das duas equipes. Chega a doer o olho, né? A gente vê que o Almeria na race tem apenas 2 vitórias nos últimos 10 jogos, tem 5 derrotas e 3 empates. E o Valência aqui também numa race consegue ser pior ainda, né? Tem 2 vitórias, um empate e 7 derrotas, né? A gente vê que é uma disputa. Olha que o Valência aqui está em 18º, então 27 pontos. Olha essa briga aqui para quem vai cair, né? Junto com o Elche aqui. Cara, tá muito boa aqui essa briga. De repente até o Mallorca, Girona, olha, não descarto não nessa briga, nessa reta final, né? Então tem tudo para ser um jogo tenso, né? A gente vê que, pô, o Almeria até jogando em casa não faz uma campanha ruim, né? A gente vê o Almeria que é o 7º melhor mandante. Interessante a campanha da Almeria. Se for ver aqui, perdeu para a primeira parte da tabela, né? E conseguiu uma vitória sobre o Barcelona, né? Essa façanha da Almeria. E, cara, daqui do 10º para baixo aqui, né? Digamos para baixo da tabela ali, conseguiu ganhar de todos, né? E o Valência aqui fora de casa, cara, conseguiu só uma vitória sobre o Sassuolo lá em outubro do ano passado. Então, Valência, como visitante, faz uma campanha péssima, né? O Almeria consegue ser o pior visitante e o Valência o segundo pior visitante da temporada. Vamos para mais dados. O Almeria marcou em 8, concedeu em 9, não ganhou em 8, over em meio em 9. Ambas marcam sim em 7. Já o Valência concedeu em 8, não ganhou em 8. Under 3,5 nas últimas 10, ambas marcam não em 8. A gente tem média de gols aqui, 2,93 Almeria, 2,26 Valência. Almeria 1,19 feitos para 1,74 sofridos. Valência 1,07 feitos para 1,19 sofridos. O 0,5 HT 74% Almeria, 59 Valência. 1,5 81 e 59. Já o 2,5 aqui na casa dos 50% de ambas as equipes. E o under 3,5 63% Almeria e 85 Valência. Vamos para as odds. Cara, temos um Valência aqui favorito, jogando fora de casa, ganhou apenas uma. Tá certo isso aqui, mercado? Valência 2,54, Almeria 3,10. Olha essa race casa fora aqui, como é que o Valência vai ser favorito aqui nessa situação? Eu não vejo explicação. Não vejo explicação mesmo aí para essas odds. Devia estar no mínimo invertido, assim. Acho que seria uma odd justa aí, um 2,5 para o Almeria, pela campanha que vem fazendo fora de casa, e uns 3,10 para o Valência. Acho que tá mais pela camisa aí, porque, cara, o Almeria em casa vem fazendo um bom campeonato. É jogo para que vale 6 pontos, né? Para tentar fugir do rebaixamento. Então, para o trade, cara, me interessa bastante que esse lei a equipe do Valência. 2,50 aqui, pô, muito boa essa odd desse lei. Já minha entrada pré,
Cara, eu vou pegar aqui um dupla chance para Almeria. Para mim é o que tem valor aí nesse jogo, pagando 1,62. E o meu palpite, meu placar, 2-0 Almeria. Perfeito. Vamos continuar na La Liga. Vamos agora para o joguinho do Raio Vallecano contra o Atlético Under de Madrid. A gente vê o histórico de confrontos aqui. 2 vitórias para o Atlético, um empatezinho, né? Aqueles joguinhos bem under, né? E aqui a race das duas equipes, né? A gente vê aqui que o Raio não atravessa o seu melhor momento, né? Apenas 2 vitórias na race, 3 derrotas, 5 empates. E a gente vê que de todos os jogos aqui do Raio, apenas esse aqui tivemos 4 gols, esse aqui 3, o resto tudo 2 ou menos gols. Então é uma equipe bem under aí. Já o Atlético aqui tem um 6-1 aqui, tem um 3-0, mas de resto, cara, aqui ó, 1-0, 1-0, 1-0, 1-1, 1-0, 1-0, 1-1, 1-0, 1-1. Que loucura, hein? Então ou é 1-0 ou 1-1. Quem quiser cravar aí os resultados exato aí, é grande possibilidade. A gente vê aqui na tabela de classificação. O Atlético de Madrid, cara, se ratear, vai passar até o Real Madrid aqui, hein? Se o Real Madrid continuar dando sopa aí, o Atlético de Madrid vem com essas vitórias de 1-0, capaz aí de assumir até a segunda colocação aqui da La Liga. Cara, tendo em vista aí que o Real Madrid vai focar na Champions em várias rodadas, né? Então, provavelmente vai poupar seu time aí. Pode ser que tropece aí, então dá para sonhar ainda em pegar essa segunda colocação aqui, o Atlético de Madrid. Já está quase garantido aqui, né? Quase garantido não, mas tá com uma vantagem muito boa aqui, né? 9 pontos para o quinto colocado, para se manter aqui na vaga direta aí para a Champions League. Então, muito interessante para o Atlético de Madrid pontuar, né? Ou vencer mesmo essa partida. Aproveitar que vai pegar um adversário que está no meio de tabela e vem num momento bem ruim. Te vê aqui a race das duas equipes. Te vê que o Raio aqui só perdeu 3 em casa, né? Então, começou até com uma campanha interessante, né? Perdeu a primeira, mas emendou aqui em 5 jogos. Venceu 4, empatou 1. Mas aí nos últimos jogos está com uma dificuldade enorme para vencer, né? Só venceu a Almeria, que como visitante aí é horrível. E de resto aqui, só empates, né? Já o Atlético de Madrid, uma campanha interessante como visitante, né? Perdeu apenas 2, né? E venceu várias, aí, empatou 3. Então, cara, a gente vê que a maioria dos jogos do Atlético de Madrid é tudo 1-0, 1-1, né? É bem under aí o Atlético de Madrid. Mais dados das duas equipes. O Raio não ganhou nas últimas 7, under 13,5 em 9 das últimas 10. O Atlético de Madrid marcou nas últimas 10, não perdeu nas últimas 9, under 13,5 em 9 das últimas 10. Então o under vem forte, gurizada. Aqui o Raio, quando joga em casa, tem uma média de 1,38 gols feitos. O Atlético de Madrid, como visitante, 1,31. E de gols tomados, o Raio 1,08 e o Atlético de Madrid 0,62. Média total de gols 2,46 e 1,92 para o Atlético de Madrid. 0,5 HT 69,46. Não me chama atenção, hein? Principalmente pelo lado do Atlético de Madrid. 1,5 77 e 54%. Cara, para o Raio até não é tão ruim, mas para o Atlético de Madrid é muito baixo, né? Muito baixo. Também não me pega. O 2,5 nem se fala, né? Então, e o under 3,5 aqui, já para mim é o que mais tem de interessante nesse confronto. 77 e 92% é o que mais me chama atenção aqui nesses dados. Para o trade, pessoal, o que eu venho trabalhar aqui? Cara, trabalhar back ao Atlético de Madrid sempre é complicado aí pela dificuldade que o Atlético de Madrid tem de fazer gols, né? Mas, cara, trabalhar um lei é interessante pelo motivo que o Atlético de Madrid sofre pouquíssimos gols, né? Então a gente acaba se mantendo na posição ali por mais tempo, né? Sem correr tanto risco aí. Claro que se o Atlético de Madrid tiver com uma postura ofensiva ali, tiver um padrão interessante, né? Então acaba que se a gente pegar o gol, tá tranquilo, né? Mas daí se não pegar também a chance de tomar é pequena, né?
no caso com o Atlético de Madrid, não é uma equipe que se expõe tanto. Então, cara, trabalhar back não gosto, mas esse lei me chama muita atenção, trabalhar um lei, equipe do Raio, é a minha ideia para esse jogo, né? Cara, quem quiser trabalhar esse under 2,5, acho bem interessante também, né? Então, cara, mas já teria que pegar aqui no por essa odd mesmo, né? Porque para valorizar aqui só se saísse um gol muito rápido aí para pegar esse 2,5 aqui valorizado. Já minha entrada pré, pessoal, eu vou pegar aqui um dupla chance para o Atlético de Madrid no HT e no FT. Então, o Atlético de Madrid não pode estar perdendo no intervalo e na partida não pode perder, né? Tem que no máximo aí, empatar. E menos de 13,5 gols. A gente viu ali que é muito forte, né, para as duas equipes. Então, acho que é uma entrada bem interessante. Oddzinha de 1,70. E o meu placar para esse jogo, você quer adivinhar ou eu falo aqui? 1-0 Atlético de Madrid. Aquele 1-0 padrão do Atlético de Madrid, né? Fechou então a análise do Dornelles para esse jogo da La Liga aí. Vamos agora para o final do Paulistão. Jogão, hein? Palmeiras e Água Santa aí. Segundo jogo da final, o primeiro já foi 2-1 para o Água Santa. Tive confronto nos últimos 3 anos aí entre as duas equipes. 3 vitórias do Palmeiras e esse último jogo que foi a vitória do Água Santa. Cara, reis das duas equipes aqui, né? Palmeiras vem de 2 derrotas seguidas. Essa para o Água Santa e essa para o Bolívar aqui na estreia da Libertadores, né? Então poupou o time do Palmeiras lá na altitude também. Acabou, teve o Jailson expulso também. Então o time do Palmeiras aí acabou perdendo na Bolívia lá para esse time do Bolívar. Cara, e na race aqui são 6 vitórias, 2 derrotas, 2 empates. O Água Santa que vem numa temporada muito boa, né? A única derrota na race é para o próprio Palmeiras, né? Aqui no jogo, aqui na fase de grupos do Paulistão. De restante aí 7 vitórias e 2 empates. Campanha do Água Santa aqui, né? Tinha perdido para o Palmeiras, para o Corinthians, para a Ferroviária. Palmeiras ainda não tinha perdido, estava invicto na competição, né? E foi perder esse jogo. Vamos para mais dados aqui. O Palmeiras marcou em 9, marcou primeiro em 8, under 3,5 em 8. Água Santa ganhou as últimas 7, não perdeu nas últimas 7 também, né? Consequentemente, under 3,5 nas últimas 10, ambas marcam não em 8. Cara, a gente tem médias aí do Palmeiras 1,87, do Água Santa 1,80, né? Então são duas defesas boas. O Palmeiras faz 1,40 e toma 0,47, o Água Santa faz 1 e toma 0,73. O 0,5 HT, 60% Palmeiras, 53% Água Santa. O 1,5, 53% para ambas as equipes. O 2,5, 33% para ambas as equipes. Já o under 3,5, 80% e 93%. Vamos para as odds, pessoal. O mercado ainda não está aberto ainda no Bolsa de Aposta. Então, vamos se basear aqui pela Betano, né? A gente tem um Palmeiras a 1,31, Água Santa 9,50. Então, para o trade aí, Palmeiras 1,30, 1,40, cara. Vou te dizer que dá para tentar buscar esse back aí. Palmeiras vai jogar em casa. Perdeu o primeiro jogo. Perdeu esse jogo também lá na Libertadores. Então, a gente sabe aí que a torcida do Palmeiras aí costuma ganhar título, né? Mas não é muito paciente, né? Então, já estão bravos, já estão criticando já o trabalho do Abel de novo. Mas, cara, vejo valor em buscar esse back equipe do Palmeiras aí, né? No trade. Vamos ver se dá padrão. Mercado interessante também que eu acho para esse jogo é o mercado de gols, né? Então, 2,5 aí por volta de 1,80, 1,82 está aqui, né? Então, cara, me agrada aí, porque o primeiro jogo já foi movimentado. Esse segundo jogo aí, o Palmeiras vai vir com fome, vai vir com tudo. O Abel já falou que tem que ganhar esse jogo, né? Senão vão passar vergonha. Então, cara, vejo um Palmeiras muito forte para no mínimo. E o Água Santa não é bobo, né? Então, para sair no mínimo 3 gols aí. E vai ser minha entrada pré, né? Pegar esse over 2,5 a 1,82. Para, apesar dos números ali no campeonato não apontar isso, né? São dois times aí que são meio under aí, mas, cara, são dois times bons que vão fazer uma final aí que já foi movimentado o primeiro jogo. Então, no meu ver, aí tem tudo para ser movimentado também esse jogo de volta. Então, 2,5 pagando 1,82 e meu palpite, meu placar. Vamos para um 2-1 Palmeiras agora nesse jogo de volta também. E aí é para os pênaltis.
Perfeito. Então, tá aí a análise do Deep para essa final aí. E falando em final, vamos para outra final, né? Só que agora a final do Mineiro. Atlético Mineiro contra América Mineiro no Campeonato Mineiro. A gente vê aqui o histórico de confrontos. A gente vê que o Galo tem uma pequena vantagem aqui, né? No confronto direto. Muitas vitórias do Galo aqui, apenas uma vitória do América Mineiro. E aqui a gente vê aqui os últimos confrontos, que quando, ó, é que antes o América não era o bicho ainda, né? Mas a gente vê aqui que vem nos últimos jogos aqui, conseguiu equilibrar as forças aqui com o Galo, apesar de vir perdendo, né? Conseguiu uma vitóriazinha e vem arrancando os empates. E os jogos, tudo ambos marcam aqui, né? Tudo ambos marcam aqui, jogos movimentados. Então, acredito sim num jogo elétrico, né? Ainda mais tratando aí de final. A gente vê a race das duas equipes. A gente vê aqui que o Galo tá bem oscilante na temporada, né? Não tá fazendo uma temporada muito boa. Então, aí com 3 empates, 2 derrotas, 5 vitórias na race, né? Uma delas aí sobre o América Mineiro aqui. E tem o outro jogo que foi empate aqui contra o América Mineiro também na race dos últimos 10 jogos. Galo que vem dessa derrota na Libertadores, né? Pro Libertad, jogando em casa. Então, pô, jogou sem o Hulk aí, não conseguiu nem empatar esse jogo, né? Então, vem um pouco pressionado, né? Mas também um pouco tranquilo porque venceu o primeiro jogo fora de casa, né? Então agora e o América que vem com uma race melhor que a do Galo, né? Vem com 6 vitórias, 3 empates e apenas essa derrota aqui pro Galo. O América aí que vem fazendo uma campanha muito boa, né? Na temporada aí. Então, cara, tá em aberto, né? Porque perdeu o primeiro jogo ali, né? Perdeu no finalzinho. Mas pode sim conseguir fazer o crime, né? Fazer o crime e vencer a equipe do Atlético Mineiro. Eu acredito sim no América aí que vem fazendo uma campanha muito boa. A gente vê aqui na primeira fase como é que foi, né? Todo o percurso, a gente vê que, pô, o Galo fez uma campanha muito boa, né? Perdeu um joguinho pro Atlético Clube aqui e o América estava invicto até essa derrota pro Galo. Então, cara, são duas equipes fazendo uma campanha muito boa. Mais dados das duas equipes. O Galo não perdeu em 8, o América Mineiro marcou nas últimas 8, não perdeu em 9, concedeu em 8, over 2,5 nas últimas 3. Então, cara, vem aí com um número alto de gols aí a equipe do América Mineiro e over 0,5 HT em 9. Já aqui a média de gols, 2,45 para o Galo, 2,82 aqui para o Coelho, 1,73 de gols feitos para o Galo, 1,91 para o América Mineiro e sofrido 0,73 e 0,91. O 0,5 HT, 64% para o Galo, 82% para o América Mineiro, 1,5, 73, 91 para o América Mineiro. O próprio 2,5, cara, eu não descarto aí para esse jogo, porque se tratando aí de uma final, o América Mineiro vai jogar fora de casa, com a desvantagem, então tem que começar, tem que ser agressivo e vai deixar espaços aí para o Galo. Então, cara, acredito sim num jogo bem movimentado para gols aí. Então, ficar de olho nesse 2,5 também, apesar do índice não ser tão alto assim, né? Ambos marcam também bem interessante para esse confronto. E ainda mais, como eu falei, né, se tratando dessa final. Para o trade, pessoal, o que eu vim trabalhar? O mercado está bem sem liquidez ainda, né? A gente vê aqui um gap bem alto, de 1,64 para 1,97, 4,1 para 7. Mas vai ser mais ou menos isso, né? Cara, aqui complicado, né? Complicado esse mercado de match odds. Mas, cara, se o Galo for jogar final com o Hulk, né? Que eu acredito que vai jogar. Interessante, cara. Interessante, né? O Galo com o Hulk é outro time. Né? O Hulk vem fazendo uma temporada muito boa. Então, cara, se o Galo tiver com o Hulk e conseguir aí se impor aí sobre o América Mineiro, e eu vou ficar de olho aqui nesse backzinho, a equipe do Galo. Outro mercado que eu vou ficar de olho, com certeza, vai ser esse over 2,5, pessoal. Já tá partindo de uma odd muito boa. E como eu falei, acredito sim nesse jogo movimentado. E esse 2,5 me pega, hein? Me chama muita atenção.
Já a minha entrada pré, pessoal, eu vou pegar aqui ambas as equipes marcam. A gente vê que são dois ataques excelentes. O jogo de ida já foi bem movimentado, 3-2, e eu acredito que nesse jogo de volta seja movimentado também. E o meu placar para esse jogo, 2-1 Galo. Tá aí, então, 2-1 Galo é o palpite do Dornelles para esse. Tendência de ser outro jogão, né? Falando, mais um jogão agora aqui, né? Final do Carioca agora. Fluminense e Flamengo. Cara, primeiro jogo aí, 2-0 para o Flamengo, né? Então, o Flamengo conseguiu abrir essa vantagem aí. Só que no confronto aqui nos últimos 3 anos, ainda o Fluminense leva aquela vantagem, né? Então, a gente já trouxe a análise do primeiro jogo, estamos trazendo aí de novo. Então, nos últimos 3 anos aí, o Fluminense tem 8 vitórias e apenas 4 vitórias do Flamengo, né? 2 empates. Sempre jogos movimentados, né? Pô, sacanagem se ambas não ter batido aí. O Fluminense começou bem melhor esse jogo, acabou não fazendo gol no primeiro tempo e no segundo tempo, pô, o Flamengo voltou bem melhor e fez o 2-0 e abriu essa vantagem. Então, confronto aí a raiz dos dois times, né, nos últimos 10 jogos. Então, o Fluminense aí 7 vitórias, 3 derrotas. O Fluminense aí que estreou na Libertadores fora de casa, uma vitória importantíssima, né, sobre o Sporting Cristal de virada, 3-1. Já o Flamengo estreou fora de casa também, né? Só não teve a mesma sorte, né? Saiu ganhando, tomou a virada do cara do Alcas. Ninguém, eu acho que nunca ouviu falar o nome desse time aí, Alcas. E um Flamengo aí com um time misto, verdade? Mas, cara, time misto aí com Gabigol, Everton Cebolinha, Everton Ribeiro. Que time misto é esse, né? Então, cara, Vitor Pereira aí balançando mais uma vez, né? Então vai ter esse jogo da volta aí, o Carioca aí para ver se ganha essa final para dar uma tranquilidade, né? Pro homem trabalhar. Eu sou a favor de deixar o homem trabalhar, né? Deixa ele trabalhar lá, que cara, para mim, quanto mais deixar ele trabalhar lá no Flamengo, melhor. Mas nos últimos 10 jogos aí, o Flamengo teve 5 vitórias, 4 derrotas e um empate, uma race bem mediana lá do Flamengo, né? Apesar disso, o Flamengo aí fez um campeonato, né, interessante, teve apenas 2 derrotas que foi nos clássicos, né, pro Vasco e pro Flamengo, pro Vasco e pro Fluminense, desculpa. E o Fluminense também só tinha tido 2 derrotas, que tinha sido pro Botafogo e Volta Redonda. Daí na semifinal, o Flamengo ganhou as 2 do Vasco, o Fluminense perdeu a primeira e tocou 7-0 no Volta Redonda. Vamos para mais dados aqui. O Radar Esportivo não tem esse jogo ainda ali, né? Então vamos trazer mais dados aqui do SofaScore. Então, o Fluminense, over 2,5, 6 jogos de 7. O Flamengo, over 2,5, 4 de 5. Ambas marcam do lado do Flamengo 4 de 5. Flamengo primeiro a marcar 4 de 5. Fluminense, primeira equipe a sofrer 4 de 5 também. Então, cara, um dado interessante aí, né? Para trabalhar um lei Fluminense, um back Flamengo, né? Então, tendências aí, né? O Fluminense mais do que 4,5 cartões, 4 de 5. Flamengo também mais do que 4,5 cartões, 9 de 9. Menos de 10,5 escanteios, 4 de 5 ambas equipes. Quando se enfrentaram, Fluminense sofre gols a 5 jogos, ambas as equipes marcam 4 de 5 e mais 4,5 cartões, 8 de 8 também. Vamos para as odds. Temos aí um Fluminense 2,44, Flamengo 2,92. Cara, para o trade aí, tentar trabalhar esse lei, a pior equipe em campo aí. Temos odds para trabalhar as duas. Então, levar para o live aí, né? Flamengo aí pode perder por até um gol de diferença. Então, de repente, um lei Flamengo, acho que para esse jogo aí tem valor. Mas a gente viu ali que nos números ali, nos últimos jogos, o Fluminense anda tomando gol primeiro, o Flamengo marcando primeiro. Então, perigoso esse lei, né? Perigoso aí. O Fluminense também é uma equipe que, cara, começou bem aí. O Diniz, o trabalho do Diniz sempre fica meio pé atrás aí, faz bons trabalhos, mas, cara, é difícil de trabalhar, né? Porque sai jogando com a bola lá de trás lá e tu tá posicionado contra o adversário lá, que daí o goleiro sai jogando com os pés ali, pô, o adversário pega a bola, faz um gol, tu toma um gol bobo ali, né? Então é complicado aí trabalhar aí esse lei Flamengo, mas levaria para o live. Mercado de gols aí, por ser um segundo jogo, acho interessante, que está sem liquidez, vamos buscar aqui no da Betano.
Então a gente vê que o 2,5 tá 1,93. Cara, interessante esse mercado de gols aí, pelo fato do Fluminense ter perdido o primeiro jogo de 2-0. Então o Fluminense tem que vir para cima, tem que pelo menos devolver o 2-0 para levar essa disputa para os pênaltis, né? Já aproveitando aí minha entrada pré, vamos pegar aqui ambas marcam. Já foi a nossa entrada nesse outro jogo, no primeiro jogo. Infelizmente não bateu, mas, cara, para mim ainda tem muito valor aí. O Fluminense vai ter que se atirar. O Fluminense é um ataque bom, o Cano tá sempre bem posicionado. E o Flamengo é a mesma coisa, né? Tem um ataque de qualidade, tem uma defesa que não passa confiança. O Fluminense também tem uma defesa que não me passa confiança. Então, cara, vejo tendência aí fortíssima de sair ambas aí nesse segundo jogo. Meu palpite, meu placar, 3-3 Fluminense. Perfeito, perfeito. Tá aí a análise de esse jogão, né? Vamos ter que assistir esse Fla-Flu aí, esse Flu-Fla, no caso aí, né? Vamos ter que assistir aí, porque baita jogo mesmo. Então, pessoal, vamos agora para a Argentina, Huracan contra o River Plate, o Brabo, né? Deixa eu ver aqui o histórico de confrontos, que era napolitano básico, né? Uma vitória para cada lado e um empatezinho. E aqui a race das duas equipes. O Huracan com uma race bem ruim, né? Conseguiu 2 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Então, uma race bem abaixo da equipe do Huracan. Vai pegar o River, que na race tem 8 vitórias e 2 derrotas, né? Perdeu aqui pro Arsenal, mas não é o Arsenal da Premier League, né? E perdeu aqui pro Strogonoff, pessoal. O The Strongest perdeu aqui, tomou um baile aqui, né, na altitude. Não viu nem a cor da bola. A gente vê aqui a tabela de classificação. O River é o líder, né? Simplesmente líder disparado aqui, né? 4 pontos à frente do São Lourenço. E já a equipe do Huracan aqui é a 14ª, né? Na Argentina tem 600 times, né? A gente vê aqui que vai até são 28 equipes. É bem louco isso aqui, né? Então, cara, River, uma campanha muito boa, né? Apesar de ter jogado apenas 9 jogos, já conseguiu uma bela vantagem na liderança. Aqui o Huracan em casa tem 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E o River fora de casa tem 4 vitórias e 1 derrota, né? E a gente vê aqui os jogos do River aqui apenas 1-0, o resto foram 3-2-0. E esse aqui que ele perdeu por 2-1. E já o Huracan aqui jogando em casa, aqui jogos também movimentados aí com 2 ou mais gols. Mais dados das duas equipes. O Huracan não ganhou nas últimas 6, concedeu o primeiro nas últimas 4. Então, dado interessante para quem quiser buscar alguma coisa a favor do River, né? O Huracan vem mamando primeiro aí. E under 13,5 nas últimas 10. Já o River marcou nas últimas 10, marcou primeiro nas últimas 6. Então, cara, aí, ó, marcou primeiro nas últimas 6, concedeu primeiro o Huracan. Aqui já temos o primeiro match do confronto. Over 0,5 HT nas últimas 7, under 13,5 em 9. A gente vê aqui a média de gols das duas equipes. Huracan 2,78, River 2,22. Média de gols feitos 1,44, River 1,67, um ataque bem bom. Huracan sofre 1,33, né, uma defesa bem vazada. E já o River sofre poucos gols, 0,56. O 0,5 HT, 78 e 89%. Cara, números excelentes para se trabalhar um golzinho no HT. 1,5, 89 e 78. Também muito bom esse índice aqui para se trabalhar esse 1,5. O 2,5 já está um pouco baixo aqui, né? Já não aconselho. A gente vê que o under 3,5 vem forte. Então, quem quiser casar aí mais de 1,5 gols com algum under, alguma coisa, bem interessante, pessoal. Tanto esse under 3,5 quanto esse over 1,5. Para o trade, pessoal, o que eu venho trabalhar? Cara, aqui eu vou trabalhar a favor do River, né? Ainda mais é uma equipe aí que vem marcando primeiro direto aí nos últimos 6 jogos. O Huracan vem sofrendo primeiro. Então a minha ideia é que pro trade não tem outra a não ser buscar aqui ou um lay a equipe do Huracan ou mesmo um back a equipe do River aqui, dependendo do padrão de jogo. Então é minha ideia para se buscar no trade no primeiro tempo. Já minha entrada pré, pessoal,
eu vou pegar aqui um dupla chance para a equipe do River e mais de 1,5 gols na partida. Oddzinha de 1,78 e o meu placar para esse jogo 3-1 River. Tá, então 3-1 River aí, o brabo, né? Da Argentina. Fechou, vamos agora para o nosso último jogo desse domingo, Campeonato Argentino também. Outro brabo, né? Boca Juniors e Colón de Santa Fé aí. Então, tive confronto nos últimos 3 anos, 2 vitórias do Boca e um empate. Aqui a race das duas equipes, né? O Boca com 5 vitórias, 3 derrotas, 2 empates. Então, estreou fora de casa na Libertadores, empatou em 0-0. Já o Colón aqui, olha essa race do Colón aqui, que race bem ruim, né? Só não é pior porque perde pouco, né? Tem apenas 3 derrotas, mas 7 empates, né? O timezinho, imagina cravar empate aí toda a rodada no Colón. Deus o livre, Deus o tão rico. Mas, cara, aí o Boca, que vem fazendo um campeonato mediano aí, tá 8 pontos atrás do River, né? É um campeonato recém começou. E o Colón aqui é o lanterna da competição, apenas 6 pontos em 9 jogos, 6 empates e 3 derrotas. Então, o Boca jogando em casa aí, tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Colón jogando fora de casa, 1 derrota e 3 empates. Vamos para mais dados aqui. O Boca under 3,68, over 0,5 HT em 8 também. Colón não perdeu nas últimas 6, não ganhou nas últimas 10, concedeu em 8, under 3,5 em 9. Então, Boca média de 2,22, Colón 1,78, Boca 1,33 feitos para 0,89 sofridos. O Colón 0,67 feitos para 1,11 sofridos. O 0,5 HT 67% de ambas as equipes, 1,5 56 Boca, 67 Colón. O 2,5 56 Boca, 22 Colón. Já o under 3,5 78 Boca e 89 Colón. Vamos para as odds aqui. Temos um Boca aí 1,78, Colón a 4,9. Então para o trade aí, vem buscar, tentar trabalhar esse back aí, a equipe do Boca, né? Estão jogando em casa aí. Vai pegar o lanterninha da competição. É uma equipe aí que não tem perdido seus jogos, né? Mas tem empatado bastante. Mas acredito aí que esse jogo na Bomboneira e o Boca precisando vencer, precisando fazer valer seu mando de campo, né? Para ganhar pontos aí no Campeonato Argentino. Vença a equipe do Colón, então esse back aí a 1,80 me agrada bastante. Já a minha entrada da pré vai ser isso aí. Boca Juniors vence, pagando 1,80. Meu palpite, meu placar, 2-0 Boca. Perfeito. Então tá aí a análise desses 10 jogos para vocês, né? Então, cara, domingão recheado. E certamente teremos mais entradas ali no nosso grupo do Telegram, que tá na descrição aqui do vídeo. Fechou, pessoal? Por hoje foi isso aí, né? Foram essas 10 entradas. E agora vamos deixar aqui a nossa dica top do dia, que é do brabo, é do líder, né? Um dupla chance de muito valor aí, uma oddzinha de 1,75. É o Monterrey. E esqueça tudo. Amanhã, segunda-feira, mais light. Vamos dar aquela relaxada. E um abraço.